Hoje é dia de tatuagem, meus queridos. Sábado de manhã, como de costume, eu tô aqui no estúdio. Dificilmente um sábado que eu não venho pro estúdio, viu? Eu não lembro qual foi a última vez que eu tive um sábado livre, a não ser no caso que o cliente desmarque comigo de última hora. Mas é isso, vamos pra mais um dia de tatuagem. E hoje é dia, sabe do quê? De freehand. Eu vou fazer um trabalho todo no freehand. Na verdade, essa cliente aqui me procurou porque ela tem essas duas tatuagens no braço que ela quer cobrir. Ela veio com uma proposta de fazer um suminagashi, que é um estilo que eu gosto bastante, e eu tenho preferência de fazer esse estilo no freehand. É claro que previamente no iPad eu dou uma estudada em alguns movimentos, vejo algumas referências, e o legal desse desenho é que ele não vai ser só um suminagashi solto ali, ele vai ter um desenho também, vai ser uma água-viva. Então a minha ideia é começar ali mais próximo do pulso, fazendo a cobertura da primeira tatu com um movimento mais fino e com mais espaço de pele. E na parte de cima, que a tatu dela é um pouco mais preta, também eu preciso carregar um pouco mais. Eu vou fazer uns movimentos mais pretos, mais preenchidos mesmo. Conforme ele vai chegando ali perto da base, eu vou fazer uns movimentos que imitem esses movimentos da água viva, e depois vai ter toda aquela parte de cima da água viva. Então eu achei muito massa a ideia dela, porque o movimento do suminagashi em si vai combinar muito com a água-viva, porque é um animal que tem esse movimento mais fluido e que é aquático também, que tem tudo a ver com o suminagashi, que é feito com água. E é muito importante dizer isso, não é só porque é um freehand que eu não fiz um estudo antes. Claro que eu vou desenvolver tudo ali na pele da cliente, o desenho, eu vou estruturar ele direto na pele dela, mas antes eu fiz um estudo de acordo com as fotos que eu já tirei do braço dela. Então, por mais que eu faça direto na pele, eu já tenho na cabeça mais ou menos bem estruturado como que eu vou fazer, para também não chegar na hora ali do desenho e eu ficar perdidão, sem saber o que fazer, sem saber como executar da melhor forma possível os movimentos. É um desenho que eu poderia sim ter feito ele no iPad, mas como se trata de cobertura e como se trata de um desenho que ele não vai estar só ali na parte do antebraço dela, ele vai fazer uma curvatura, então eu prefiro fazer o freehand nesse caso para ter um encaixe perfeito assim, e o desenho cair como uma luva. E provavelmente eu vou ficar o dia todo dedicado nessa tatu. Talvez o freehand demore umas 2 horas e depois umas 3, 4 horas de sessão de tatuagem. Provavelmente seja mais ou menos isso. Bom, vamos falar de caneta de freehand. Às vezes quando eu posto algum freehand lá no meu Instagram, me perguntam bastante sobre as canetas que eu uso. Já postei até um videozinho lá dando uma dica sobre caneta de freehand, porque a gente tem que pensar assim, a caneta ela vai entrar em contato ali com a pele do cliente, e muitas vezes a gente precisa, durante a tatuagem, fazer algum ajuste ou outro para a gente acabar não perdendo o desenho. Então, pensando na biossegurança e de evitar esse tipo de contaminação cruzada, o ideal é que a gente use canetas baratas e que podem ser descartadas mesmo, porque não é interessante que a gente fique usando a mesma caneta várias e várias vezes em vários clientes diferentes, porque a partir do momento que a gente faz o uso dessa caneta com a pele do cliente exposta ali durante a tatuagem, a gente já contaminou a caneta, e se a gente usar numa outra pessoa, a gente acaba cometendo esse erro da contaminação cruzada. Então, pensando nisso, hoje eu uso algumas canetas que eu compro de bastante quantidade para sempre ter disponível canetas novas aqui, então eu uso elas uma vez e já descarto. Então a primeira caneta que eu uso é uma caneta que eu vou fazer um rascunho, então eu preciso de uma caneta com um tom um pouco mais claro. Para isso eu gosto muito dessa Cis, que ela é uma caneta de ponta dupla, na verdade, que ela tem essa pontinha aqui, que, para falar bem a verdade, eu não gosto muito, mas ela tem essa ponta aqui de pincel
que eu gosto bastante, porque eu consigo, principalmente para o desenho que eu vou fazer hoje, que é um desenho bem fluido e tal, eu consigo ter essa precisão de fazer um tracinho mais fino, e quando eu quiser eu consigo deitar a caneta também, e com a mesma caneta já fazer um movimento mais grosso, com um pouco mais de fluidez, sem precisar ficar esculpindo muito o traço. Então, com o mesmo traço eu consigo ter várias espessuras ali. Então, pro rascunho inicial, essa aqui me serve muito. Uma outra que eu gosto bastante também para rascunho é também da Cis, e ela é mais barata ainda do que é essa Spiro. É Spiro? É, Spiro Clean. Essa caneta é bem baratinha, então eu tenho ela na cor laranja, e também para fazer esse tipo de rascunho, só que ela é uma caneta com a ponta extremamente fina. Então um desenho que às vezes tem mais detalhe e tal, eu gosto de fazer mais com essa. E para passar todo esse desenho a limpo, eu uso essa roxinha aqui, que também é da mesma linha da laranja, só que ela tem uma tonalidade mais escura, uma tonalidade que parece bastante com a cor do decalque, então para tatuar fica uma delicinha. Em questão de durabilidade, são canetas que não têm uma fixação muito boa na pele, então é bem importante ter bastante cuidado na hora de tatuar, mas eu particularmente, principalmente quando eu faço freehand, eu não fico muito apegado ali. Se o desenho acaba saindo um pouquinho em algum lugar ou outro, eu vou ali direto na máquina mesmo, porque geralmente quando eu faço freehand é um desenho que eu já estudei antes, eu desenhei ele na pele do cliente, então ele está muito fresco ali na minha cabeça. Por mais que saia um detalhe ou outro, e na maioria das vezes eu faço freehand de desenhos que são mais fluidos, então eu não acho muito problema perder um pouquinho ali do desenho durante o processo, e é algo que traz também uma autenticidade para o desenho muito massa, assim. Algumas coisas você acaba resolvendo na hora, direto na máquina. Claro que isso demanda bastante experiência, né, para fazer esse tipo de coisa. Não era coisa que eu fazia lá nos meus primeiros anos de tatuagem. Então é isso, a experiência também traz essa confiança, principalmente nos trabalhos que são freehand. Então eu basicamente uso essas 3 canetas. Eu tenho algumas outras canetas aqui também que eu deixo para usar de forma mais pontual. Eu uso bastante as Sharp para fazer uma marcação inicial do decalque. Então tem uma Sharp verde, tem uma laranja aqui também. Eu tenho essa outra aqui que é da Bic, que eu gosto bastante também para fazer marcação na hora de tirar o decalque. Ela também tem essa ponta de pincel, mas para fazer o freehand em si, ultimamente eu ando usando essas 3 canetas e eu gosto bastante delas, ainda mais pelo fato que ela traz essa segurança de você descartar ela depois e usar uma nova a todo cliente, até porque é uma caneta super barata.